Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ciências Bíblicas. É o curso onde nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos hoje iniciar uma nova matéria, que é o estudo do livro de Levítico, uma vez que nós ainda estamos na seção do Pentateuco. E vamos começar o estudo deste livro maravilhoso, que é o livro de Levítico. Vamos ao início da nossa aula de hoje. Eu acrescentei esse resumo dessa introdução, que é muito importante, uma introdução do livro do Levítico, mostrando aqui o que nós vamos ver durante as nossas aulas. Então, neste curso, nestas aulas que nós teremos do livro de Levítico, nós veremos aqui um panorama geral do livro de Levítico. Vamos ver também sobre o sacrifício do holocausto. Vamos ver sobre o sacrifício do holocausto. Também a natureza do sacrifício, a tipologia do sacrifício. O mesmo faremos com a oferta de manjares ou de cereais. Vamos ver sobre a natureza da oferta, os ingredientes da oferta e o simbolismo desta oferta, trazendo aplicações práticas para as nossas vidas. Também o grande dia da expiação nacional, a natureza desse sacrifício, os animais para o sacrifício, o simbolismo do sacrifício, os significados também das festas judaicas, como, por exemplo, a Páscoa e o seu significado, qual o sentido da Páscoa para os cristãos, a festa dos pães asmos, o simbolismo da festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas ou de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos e também o simbolismo dessas ofertas, entre outros assuntos, tá, gente? Aqui não está tudo, mas o que eu estou tentando mostrar a vocês aqui com esta introdução é que você, estudando esses assuntos comigo do livro de Levítico, primeiro, você vai ter mais facilidade para compreender todo o cerimonial judaico e as festas judaicas e a importância de tudo isso. Segundo, você estudando o livro de Levítico da forma que nós vamos estudar, isto vai dar a você facilidade para entender a carta aos Hebreus, que eu costumo dizer que é o Levítico do Novo Testamento, é a carta aos Hebreus. E você vai ter mais facilidade de entender não somente a carta aos Hebreus, mas todo o Novo Testamento em um todo. Por quê? Porque o cerimonial judaico e as festas judaicas, elas apontam para acontecimentos que estão narrados no Novo Testamento, principalmente acerca de Jesus Cristo. Então, você vai ter muito mais facilidade de compreender o livro de Levítico estudando desta maneira que nós vamos estudar. Até porque, pessoal, este é um livro que muita gente diz assim: eu leio e não entendo nada. Mas você, unindo a leitura do livro com o estudo dividido em sessões, como nós vamos fazer, porque o que eu vou apresentar na aula de vocês hoje, nesta introdução, são as sessões que o livro é dividido. Você vai ter muito mais facilidade de compreender o livro de Levítico, mas eu volto a dizer, é necessário unir tudo isto à leitura bíblica, ok? Vamos lá. Então, pessoal, a partir daqui, eu começo a apresentar a vocês um panorama geral do livro de Levítico. E nós vamos agora à leitura do nosso slide. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Os livros sagrados foram em tempos remotos divididos em seções para o fim de estudo da matéria do próprio livro e do curso de leituras bíblicas, ou seja, você tem mais facilidade de estudar um livro, de entender um livro, quando você observa as seções em que o livro é dividido.
Em nosso estudo, nós vamos seguir a divisão que melhor se acomoda ao conteúdo do próprio livro. Os irmãos que já estão estudando há mais tempo conosco devem ter percebido que cada livro nós temos uma maneira de estudá-lo. Por quê? Porque cada livro tem as suas particularidades. Por exemplo, tem livro que ele tem muita narrativa de acontecimentos, como, por exemplo, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, muitas narrativas de acontecimentos. Já o livro de Levítico, o estudo tem que ser diferente. Por quê? Porque não é um livro de narrativas de acontecimentos. Aqui você não vai encontrar narrado a saída do povo de Israel do Egito, como você vê em Êxodo. Aqui você não vai encontrar a peregrinação do povo no deserto, como você vê em Números. Não. Aqui você vai encontrar o quê? Neste livro, você vai encontrar a regulamentação da vida religiosa, comunitária e pessoal de Israel. Então aqui você vai encontrar leis para os sacrifícios, as cerimônias que eram feitas, o ritual de cada cerimônia. É isto que você vai encontrar. Não é um livro de narrativas de acontecimentos. Então você terá muito mais facilidade de entendê-lo se você estudar as divisões do livro, entender as divisões do livro. Se você entender essa aula de hoje, meu irmão, minha irmã, você vai conseguir entender todas as outras aulas. Vamos aqui à primeira sessão. Veja bem, o livro está dividido em duas partes. Vou repetir. O livro está dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 16, como está na apostila de vocês aí. E a segunda parte está aqui, ó. Vai do capítulo 11 até o capítulo 27. Na primeira parte, nós temos 3 sessões. Na primeira parte, nós temos 3 sessões. A primeira sessão, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Tem gente que não valoriza esse tipo de coisa aqui. E às vezes, por não valorizar isso, é que você tem dificuldade para entender o livro que você lê. Quando você observa as divisões, as seções do livro, você tem mais facilidade para compreender. Inclusive, eu oriento a vocês que quando ler o livro de Levítico a partir de hoje, leia sempre observando, vou ver em qual seção eu estou. Se eu estou na primeira parte, vou ver se estou na seção 1, seção 2, seção 3. Certo? Por quê? Porque quando você observa a seção, com a ajuda dessa apostila, você sabe quais os assuntos serão tratados na leitura que você vai fazer. Por exemplo, a seção 1, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, é uma seção que trata dos sacrifícios e ofertas. Então você vai encontrar, nesta seção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, a apresentação de como deveria ser o holocausto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 do livro de Levítico. Eu não sei na sua Bíblia, mas na Bíblia tem um título em epígrafe, acima do capítulo 1, os holocaustos. E aqui neste capítulo 1, que inclusive eu li hoje mais uma vez, aqui no versículo de número 3 em diante, ele começa a dizer como deveria ser a oferta do holocausto. Detalhe importante, observação importante, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, olha só, o que nós vamos ver aqui neste livro não é fruto da mente de Moisés, do pensamento de Moisés, não. Foi Deus quem instituiu os pormenores de cada sacrifício e de cada festa judaica. Isso é muito importante. Então, olha só, holocausto, versículo de número 3, ele diz, quando o holocausto for de gado, gado era o bezerro, ele está se referindo ao bezerro. Versículo 5, degolará o bezerro, então ele está falando do bezerro. E aí, ele vai dizer como deveria ser, os pormenores. Vai ter que ser um macho sem defeito, vai ser levado à porta da tenda da congregação e ser oferecido. Versículo 4, o ofertante tem que colocar a mão sobre a cabeça do animal,
do holocausto. Por que ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça, pessoal? Deus pediu isso a eles porque eles precisavam acreditar que quando eles colocassem a mão sobre a cabeça do animal, havia ali como que uma transferência de personalidade. Ou seja, a minha natureza pecaminosa está morrendo junto com esse animal. A minha personalidade pecaminosa está morrendo junto com esse animal. Por isso ele diz, olha, e porá, versículo 4 do capítulo 1, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aí depois, aí ele vai dizer, degolará o bezerro e tal e tal. Versículo de número 10. Se a oferta for de gado miúdo, quem era o gado miúdo está no mesmo versículo. Ovelhas e cabras. Aí ele vai dizer quais eram os pormenores desse sacrifício. Versículo 14. Se a sua oferta for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou pombinhos. Irmãos, isso é importantíssimo. Por quê? Porque o texto aqui, nesta primeira sessão, está nos ensinando que Deus não aceitava o sacrifício somente dos ricos, não. Quem podia dar um bezerro, dava um bezerro. Quem não podia dar um bezerro, dava uma ovelha ou uma cabra. Quem não podia dar uma ovelha ou uma cabra, um bezerro, dava uma ave, rolas ou pombinhos. Ou seja, todos, independente da condição financeira, teriam a oportunidade e tinham também o dever de, se realmente é alguém que teme a Deus, oferecer o holocausto ao Senhor. Olha que interessante. Então, nós vamos ver isso mais detalhadamente quando estivermos na sessão do holocausto. Mas vamos lá. Também você vai encontrar, nesta primeira sessão, sobre a oferta de cereais. Aí ele vai dizer, olha, se a oferta, capítulo 2, versículo 1, eu estou com a minha Bíblia aberta, não sei você. Eu sempre oriento que fique com a Bíblia aberta. Capítulo 2, versículo 1, quando uma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, já não é mais o holocausto, agora é a oferta de cereais, ou de manjares, como também é chamada. Oferecer alimentos ao Senhor, se for de flor de farinha, então nela vai deitar azeite e colocar incenso sobre ela, e aí ele vai falar quais são os pormenores. Essa oferta tem uma diferença do holocausto. Por quê? Porque o holocausto, o animal era imolado, depois ele tinha suas partes cortadas. Quando você lê o capítulo 1, você vai ver isso. A fressura tinha que ser lavada, as pernas também eram lavadas, mas tudo era queimado. Já a oferta de manjares, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 2. E o que sobrar, o que sobejar da oferta de alimentos, será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Por que Arão e os filhos tinham direito de comer parte dessa oferta? Porque a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança terrena. O Senhor disse para eles, eu serei a vossa herança. Se você ler lá em Josué, quando as tribos, a terra de Canaã é dividida e as tribos tomam posse das terras, a tribo de Levi não tomou posse. Então eles viviam do quê? Eles viviam do trabalho do tabernáculo, eles viviam dos sacrifícios que eram oferecidos. Por isso, principalmente o sacerdote e os filhos. Por isso o Senhor disse, olha, eles vão comer o que sobrar da oferta de alimentos. Aí depois ele vai dizer, versículo 4, e quando oferecerem alimentos cozidos, então você vai oferecer bolos ázimos, e flor de farinha, azeite, e coscorrões ázimos untados com azeite. Versículo 5, e quando a oferta for cozida na caçoula, aí tem os pormenores. Versículo 7, e quando a oferta for de frigideira, for frito lá na frigideira, então tem os pormenores. Ou seja, pessoal, Deus, no livro de Levítico, que eu disse no início da aula, que é a regulamentação da vida religiosa comunitária e pessoal de Israel, Deus ele vai dando os pormenores de cada sacrifício
e de cada festa que seria oferecida ao Senhor. Então nós vamos encontrar nessa sessão também a oferta pela paz, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela transgressão. Observação importante, o quarto sacrifício, que é este aqui, ó, o sacrifício pelo pecado, ele pode obedecer 4 divisões, e você vai ver isso no livro de Levítico. Por quê? Porque lá vai falar do sacrifício pelo pecado do sacerdote, do sacrifício pelo pecado do príncipe, do sacrifício pelo pecado da congregação e do sacrifício pelo pecado do indivíduo, ok? Depois nós temos, no livro de Levítico, uma segunda sessão. Hoje é uma aula introdutória, pessoal. Vocês entenderem isso aqui, vocês vão ter mais facilidade para entender as outras aulas. Na segunda sessão, é uma sessão que vai do capítulo 8 até o capítulo 10, e ela é dedicada à consagração de Arão e seus filhos ao ministério do tabernáculo. O sacerdote seria o intermediário entre o pecador e Deus, seria um representante tanto da raça caída como da divindade. Então, uma coisa que nós não podemos perder de vista no nosso estudo do livro do Levítico é o quê? É a dupla função sacerdotal. O sacerdote, ele era um representante de Deus para o povo e um representante do povo para Deus. Ele representava Deus para o povo por quê? Porque o sacerdote, ele é aquele que faz a ponte entre o povo e Deus. O sacrifício só chegava a Deus se o sacerdote estivesse lá para oferecer. Por isso o nome é sacerdote. A palavra sacerdote, ela vem da palavra pontífice, que significa construtor de pontes. O sacerdote, ele é aquele que faz a ponte para levar uma pessoa até a Deus. Então ele é um representante de Deus no meio do povo. Mas, ao mesmo tempo, ele é também um representante do povo diante de Deus. Por quê? Porque é ele que representa aquela pessoa que quer se achegar até a Deus por meio do sacrifício. E aí, o capítulo 8 a 10 vai falar da consagração desses homens ao sacerdócio. Isso é muito importante nós observarmos, e quando nós trazemos para os nossos dias, nós entendemos o quê? Que Jesus Cristo, assim como Arão naquela época era o sumo sacerdote, mas ele tinha o auxílio no seu trabalho dos seus filhos e da tribo de Levi, assim também Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. E nós somos o quê? O sacerdócio universal de Cristo na terra. Pedro disse que nós somos a nação eleita. Capítulo 2, versículo 9 da primeira carta de Pedro, ele disse: vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Então nós somos o sacerdócio universal de Cristo na terra. Nós hoje, nós crentes, representamos Deus diante dos homens na terra. E, ao mesmo tempo, somos aqueles que, como sacerdotes, fazemos a ponte através da pregação do Evangelho, conduzindo o pecador a Deus, como o sacerdote fazia naquela época, que tinha também a missão de instruir as pessoas. Você sabia disso? Somente os sacerdotes consagrados deviam ministrar os sacrifícios de Israel, e eles também tinham o dever de instruir o povo quanto à execução do sacrifício, de cada sacrifício. Eles precisavam instruir sobre a execução e o significado de cada sacrifício para aquele povo. Então a gente aprende o quê? Presta atenção nisso aqui, se você puder, anota. O pensamento do livro de Levítico, o pensamento central deste livro é o quê? É a santidade de Deus e do seu povo. O propósito de todo esse cerimonial é ensinar sobre Deus. Você vai aprender aqui sobre o holocausto, você está aprendendo sobre Deus. Você vai aprender sobre a oferta de manjares, você está aprendendo sobre Deus. Quando o sacerdote ensinava, ele tinha que deixar isso claro na mente das pessoas.
Moisés recebe de Deus e vai entregar para o povo e está dizendo para o povo: olha, eu estou ensinando assim, 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 as leis cerimoniais são assim, assim, assim. Estou ensinando vocês sobre Deus. Vocês vão compreender Deus quando compreender a vontade dEle, as leis dEle, o plano dEle. E o pensamento central é santidade, a santidade de Deus e do seu povo. Inclusive, eu quero dizer a vocês que a palavra santo, ela aparece mais vezes no livro de Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Nenhum outro livro da Bíblia tem tantas vezes a palavra santo como tem o livro de Levítico. Então, é preciso nós compreendermos esses pormenores ao estudar este livro. Depois da seção 2, pessoal, preste atenção. Depois da seção 2, nós temos a seção 3. A seção 3, olha só, do capítulo 8 a 10 é a seção 2. A seção 3 pulou para o capítulo 16. Ela é especificamente o capítulo 16. Depois, na segunda parte, nós vamos voltar para o capítulo 11 e ao 14. Não vai ficar de fora. Mas o capítulo 16, pessoal, ele é importantíssimo. Por quê? E porque ele está nesta primeira parte do livro aqui, na seção 3, por conveniência da disposição do assunto, transpomos o capítulo 16 para esta seção. Por quê? Porque ele trata do sacrifício da expiação anual. Da segunda parte em diante, nós vamos ver o quê? As leis e os elementos dos sacrifícios. Mas, ainda falando dos diversos tipos de sacrifícios, o capítulo 16 trata do sacrifício da expiação anual, que é a verdadeira coroa de todo o cerimonialismo. Todos os sacrifícios eram importantes, mas o sacrifício da expiação anual era o principal. Era o principal. E o capítulo 16 narra os pormenores, as exigências de Deus para este sacrifício, que era aquele sacrifício que era oferecido uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Só ele podia, primeiro oferecia sacrifício lá no altar do holocausto, como nós já vimos em Êxodo. Depois ele se lavava na pia de bronze. Depois ele entrava lá no lugar santo e queimava incenso e tal. Mas uma vez por ano, quando ele entrava, após todo esse cerimonial, esse ritual, ele ia até o Santo dos Santos. Ele passava pela cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo e ia até onde ficava a arca da aliança, a arca do concerto. E lá ele espargia sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. O propiciatório é a tampa da arca, com aqueles 2 querubins que ficavam com as asas levantadas um de frente para o outro. Então ele ia até lá e ele então espargia o sangue do animal sobre o propiciatório. E naquele momento, a glória de Deus, a presença de Deus bradava do meio do propiciatório. E Deus falava com o sumo sacerdote. Ele ficava frente a frente com a presença de Deus. Isso só acontecia uma vez por ano. Este sacrifício é chamado de sacrifício, está aqui, da expiação anual. E o capítulo 16 trata deste sacrifício. Aí depois nós temos a segunda parte do livro de Levítico, que vai do capítulo 11 até o capítulo 27. E aí nós vamos para a seção 4. A seção 4 vai do capítulo 11 ao 14. É a seção reguladora dos elementos do sacrifício. Na graciosa providência de Deus, houve meios de aproximar um pecador dele, mas o meio da aproximação era regulado com todas as minúcias. Deus vai apresentar ali as exigências dele para que o sacrifício fosse aceito. Assim, o pecador penitente não só tinha de sujeitar-se ao ritual, mas oferecer como seu substituto somente um animal que fosse considerado limpo. Deus não aceitava animal defeituoso e Deus só recebia o sacrifício se a pessoa se sujeitasse
as leis daquele ritual, as ordens de Deus dada para aquele ritual. Ou seja, esse era o culto de Israel. O que eu aprendo aqui? Que os pormenores do culto que Deus aceita, não é eu que decido. É Ele que decide. Ou eu ofereço um culto que esteja enquadrado nas exigências de Deus, que se sujeite a Ele e às suas exigências, ou então Deus não vai receber o meu culto. Ou eu ofereço algo limpo, algo puro para Deus, ou então Deus não vai receber o culto. Então, assim como naquela época o pecador tinha que sujeitar-se, nós hoje também temos que nos sujeitar à vontade de Deus, às ordenanças de Deus. E hoje Deus não aceita. Assim como não aceitava naquela época, hoje ele também não aceita sacrifício de quem não se sujeita. Por isso que Tiago disse na sua epístola, Tiago capítulo de número 4, se você puder, abra aí a sua Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha só. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas eu vou chegar de qualquer jeito? Não. Olha o que diz Tiago. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, olha só. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Deus aceita culto de quem se limpa. Pastor, e como que eu me limpo? Eu costumo tomar banho toda vez que eu vou para o culto. Não. Você se limpa, claro que tem que tomar banho, isso é cuidado com o corpo, mas eu não estou falando dessa limpeza. A limpeza que eu estou dizendo é aquela que Paulo disse que nós somos limpos pela lavagem da água pela palavra. É aquela limpeza que Jesus disse assim, vós sois limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É essa limpeza que eu estou me referindo. É preciso oferecer a Deus um culto que Deus aceite. Depois nós temos aqui, ainda no nosso estudo, no capítulo 17, a seção 5. E a seção 5 fala das leis sobre a matança dos animais dos sacrifícios. Os animais usados seriam não somente os melhores dos rebanhos, mas seriam abatidos de acordo com o ritual, de maneira que essa necessidade não restasse do conjunto visado no ritual mosaico. Então, Deus institui um ritual, e no capítulo 17 está apresentado as exigências para que um animal fosse oferecido. E você lendo, você vai entender essas exigências. Depois nós temos na seção 6, capítulo 18 a 20, as leis sobre a santidade da vida e governos judaicos em relação aos outros povos. O povo de Israel era um povo particular e escolhido, mas por isso mesmo tinha a função missionária entre todos os demais povos. Por essa razão e pelo fato de ser um povo politicamente organizado, deveria manter relações com os demais. Havia particularmente o perigo de entrarem em alianças perigosas em religião ou política. Então, do capítulo 18 ao capítulo 20, você vai ver as leis sobre a santidade de vida, a santidade no dia a dia, como esse povo deveria fazer, como seus líderes, seus governantes deveriam fazer em relação aos outros povos. Inclusive, eu quero fazer uma observação com você. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Levítico. É claro que nós não vamos ler todo o livro na aula, não tem como. Eu estou aqui, o professor, irmão, ele não ensina tudo para o aluno, ele dá um norte, ele mostra um norte, ó, vai por aqui, faz assim que você vai entender. Então, irmãos, nós vamos olhar aqui o capítulo 18, falando da lei de santidade, e como nós lemos aqui, Deus queria prevenir o perigo de o povo entrar em alianças perigosas com religião e política, envolvendo outras nações e imitar os costumes pagãos das outras nações. Olha o que diz o capítulo 18, versículo de número 3.
não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Versículo 4, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andares neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Oh glória! A palavra Senhor significa dono, proprietário. É Deus dizendo, vocês são propriedade minha. Eu sou o dono de vocês. Eu sou a única divindade que vocês devem temer. Então vocês vão guardar os meus juízos, os meus estatutos. Não tragam aqueles costumes pagãos do Egito e nem adotem os costumes pagãos de Canaã. Não siga os estatutos deles, os mandamentos deles, siga os meus. Será que isso serve para nós? Será que isso aqui é Deus falando com a gente também? Porque hoje, irmão, virou moda a igreja, os crentes imitarem o mundo, adotarem para si os costumes mundanos. Virou moda. Isso aqui dá um ensinamento tremendo para você ensinar a igreja. Depois que nós terminarmos o livro de Levítico, irmão, escute isso que eu estou falando. Depois que nós terminarmos aqui o livro de Levítico, o Pentateuco, vocês vão ter mensagem para pregar no Pentateuco para o resto da vida, se quiser. Quem estudou o Gênesis conosco e o Êxodo sabe disso. Cada aula, Deus dá mensagens para você pregar, fica atento a isso. Então, olha só, versículo 6. Aí ele vai falar dos pormenores. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Não descobrirá a nudez do teu pai e da tua mãe. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. Ou seja, o filho não pode ver a nudez da mãe. Não pode ver a nudez do pai. Mas não tenho mãe, é madrasta. Também não pode ver a nudez da madrasta, que é a mulher do teu pai. Não pode ver a nudez da tua irmã. Não estou falando de criança, não. Estou falando de quando é adulto, quando já entende as coisas. Não verás a nudez do filho da filha do teu filho. Ou seja, você não vai ver a nudez da tua neta. Versículo 19. Não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez. Não vai ter lá relação com a mulher quando ela estiver num período menstrual. Versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Não vai sacrificar seus filhos a ídolos, porque lá em Canaã eles faziam isso. Não profanarás o nome do teu Deus. Versículo 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Está proibindo aqui a relação entre pessoas do mesmo sexo. Versículo 23, não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Não pode ter relação com animal, que é chamado de zoofilia, bestialidade. Isso é bestialidade. E a Bíblia proíbe. Irmão, então é maravilhoso você ler o livro de Levítico, que você vai entendendo, com a ajuda de um estudo como esse. Você vai olhar e vai dizer, peraí, deixa eu ver qual sessão que eu estou. O que Deus está tratando aqui? Leis sobre santidade de vida e governos judaicos em relação a outros povos. Então já sei em qual sessão que eu estou. É assim que você vai ler o Levítico a partir de hoje. Comece logo, não espere chegar à próxima aula. Veja quantos capítulos envolve a sessão da próxima aula e estude e leia eles. Depois nós temos a sessão 7. Capítulo 21 a 22, leis sobre a santidade dos sacerdotes e as coisas santas. O sacerdote, como já foi notado, era o mediador entre Deus e o povo, consequentemente devia ser santo. Todas as prescrições nesse sentido eram poucas. A poluição de qualquer sorte o incompatibilizaria para o ofício, especialmente deviam eles ser diferentes dos sacerdotes das demais religiões. Os sacerdotes das demais religiões praticavam todo tipo de impureza, mas o sacerdote de Deus tinha que ser santo, tinha que se santificar. E do capítulo 21 e 22 nós vemos o quê? As exigências de Deus,
as prescrições para que eles pudessem exercer o ofício. Não é de qualquer jeito. Tem gente que está pensando que o sacerdócio é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ainda hoje tem muitas exigências de Deus. Pastor, mas o senhor disse que nós somos o sacerdócio real. Todos nós somos o sacerdócio real. E qual é a exigência de Deus para hoje? Vamos ver qual é a exigência para hoje? Abre aí a sua Bíblia em Romanos 12. Abre a Bíblia, crente. Romanos 12. Olha aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Olha a exigência aqui. Tem que ser sacrifício vivo, tem que ser santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Interessante, gente, que aqui em Romanos 12, Paulo diz rogo-vos. Paulo podia ter dito, eu exijo, eu dou uma ordem com a minha autoridade apostólica que vocês apresentem o corpo em sacrifício vivo. Mas Paulo roga. Por que Paulo roga? Porque apresentar o corpo é entregar o corpo. E Deus não aceita nada, Deus não aceita nenhuma entrega forçada. Deus só aceita uma entrega voluntária. Agora, Paulo dá a razão pelo qual nós devemos fazer. Eu rogo-vos pelo quê? Pela minha autoridade apostólica? Não. Eu rogo-vos pela compaixão de Deus. Ou seja, o que nós lembramos quando nós lembramos da compaixão de Deus? Olha, compaixão. Nós lembramos do quê? Da paixão de Cristo. Do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz por nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês querem um combustível? Vocês querem um incentivo para apresentar os corpos em sacrifício vivo? Lembre do que Jesus fez na cruz por vocês. Por isso que ele diz, eu rogo pela compaixão de Deus. Lembre da paixão de Cristo. A compaixão de Deus foi enviar o seu Filho para morrer por você na cruz. Então, se você lembrar disso, sob a importância disso, então você vai apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. E por que ele não diz sacrifício morto? Porque o sacrifício morto é do Antigo Testamento. Era para expiação de pecado. Mas o sacrifício morto Jesus já ofereceu, já expiou nosso pecado. Agora nós oferecemos o sacrifício vivo, que é o de consagração, o de separação para Deus. Aleluia. Então, pessoal, depois nós temos a sessão de número 8, e nesta sessão nós vamos ver leis sobre as estações santas e festas entre os judeus. Então a religião tinha de ser viva continuamente, e para conseguir tal coisa, Deus proveu o povo de uma infinidade de lembranças associadas à própria vida diária, de maneira que de modo algum este esquecesse do seu passado. Então você vai ver, isso é muito importante, você vai ver que tem vários itens que são narrados no capítulo 23 que fazem parte da vida diária das pessoas. E isso tudo era para o povo não esquecer de que Deus deveria estar no centro das suas vidas e que o compromisso com Deus, a vida religiosa, deveria estar sempre associada à vida diária. Eles não podiam esquecer de onde Deus os tirou e lembrar do que Deus fez na vida deles sempre. Por isso você vai ver lá o pão, a água, o sangue, coisas que faziam parte do dia a dia das pessoas, para que elas não esquecessem. Deus me tirou do Egito e me trouxe para cá, e eu devo prestar a Ele toda a minha devoção. Sessão de número 9, vai do capítulo 24 ao capítulo 25. Leis sobre o uso das lâmpadas e dos pães da proposição ou da face. Agora são as leis para quem vai ministrar no tabernáculo. Se é um sacerdote que vai ministrar no tabernáculo, ele precisa ministrar conforme as leis. Por que os 2 filhos de Arão morreram?
quando ofereceram fogo estranho. O que eles fizeram quando ofereceram fogo estranho? Eles transgrediram uma lei do ritual do tabernáculo. E ao transgredir a lei do ritual, Deus os matou. Já pensou se hoje, nessa dispensação da graça que nós temos, toda vez que um sacerdote transgredisse a lei do ritual, dos pormenores, do culto, do serviço, Deus matasse? Oh, como Deus é misericordioso! Mas Deus deu as leis e elas precisam ser observadas. E depois nós temos a seção de número 10, que vai do capítulo 26 ao capítulo 27. É a última seção do livro. Promessas e ameaças, com um apêndice final sobre vários assuntos. Irmãos, é importantíssimo você ler o livro todo. Esse final aqui, então, é extraordinário. Você vai ver um apêndice final, um resumo de vários assuntos. Esse é o conteúdo dessa sessão. O hebreu é admoestado a andar em tudo de acordo com as exigências divinas, como condição de felicidade terrena. Quer ser feliz? Ande de acordo com as exigências divinas. Era isso que Deus estava ensinando através deste livro a esse povo. Quer ser independente dos inimigos ao redor? Faça diferente deles. Tem gente que quer ser independente dos inimigos, fazendo o mesmo que os inimigos fazem. Não dá certo. De nenhum modo poderia esperar felicidade desobedecendo a Jeová. Não tem felicidade, irmão. Não tem felicidade se a pessoa desobedecer. Por isso que nós temos que ler. Você não pode obedecer só o que os outros dizem. Ah, mas eu obedeço porque fulano diz que tem que ser assim. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que tem que ser assim? Tem que ler, tem que estudar ela. Quando você estudar, você vai saber se o que estão ensinando a você realmente é bíblico ou não. As coisas santificadas são do Senhor. E os votos devem ser cumpridos. Está tudo lá nessa seção. Coisa oferecida em voto não podia ser desviada para outro fim, segundo as várias ordenanças. Sabe aquela coisa do líder pegar lá uma oferta e dizer para as pessoas, olha, essa oferta é para missões, mas ele gasta com outra coisa? Olha aqui, ó, se tem um propósito, não pode ser desviado para outro fim. Irmãos, vamos fazer aqui uma campanha de voto, um voto para comprar uma aparelhagem de som. Aí depois que todo mundo contribui, o líder vai lá e compra um carro para ele com dinheiro. Está errado. Quando você pedir algo, se for uma oferta para missões, se for uma oferta para compra de um som, se for uma oferta para ajudar uma família, não desvie aquele valor para outro propósito, porque isso é pecado. Você tem que cumprir o que você falou para o povo. Se você disse a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. O crente nem precisa jurar. Basta falar sim ou não. Ele falou, está falado. A palavra dele tem que valer. Sim, sim, não, não. Passou disso é de procedência maligna. Entendeu, pessoal? Então, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós vamos encerrar essa aula aqui hoje. Por quê? Porque se eu entrar agora no assunto do holocausto, e eu vou ter que falar do ritual, da natureza do sacrifício, dos propósitos do holocausto, nós estenderíamos muito essa aula. Então nós vamos finalizar essa aula introdutória aqui. E a semana que vem, nós vamos entrar, na segunda-feira que vem, no estudo do sacrifício do holocausto. Ok, pessoal? Não vamos atropelar as coisas, nem estender a aula demais para não se tornar muito cansativo para vocês. Se você puder, releia esses assuntos dessas sessões que nós estudamos hoje. São poucos slides, releia. Se você teve alguma dificuldade, assista no decorrer da semana essa aula novamente. Leia sua apostila e, mais importante de tudo, comece o quanto antes a leitura do livro de Levítico. Se você ler um capítulo por dia ou 2 capítulos por dia, já está bom.
Não precisa ler tudo de uma vez, mas não fique sem ler a Bíblia, para que você tenha o resultado esperado. É a sua chance, é a sua oportunidade de você entender esse livro como você nunca entendeu. Eu dei essas aulas no ano passado, eu li todos os livros e agora estou lendo de novo. Hoje já li também o livro de Levítico. Então faça isso, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula.